Então, vamos dar início à disciplina de Física Fundamental 1. Né? A disciplina de Física Fundamental 1 envolve o estudo da cinemática, né? Cinemática de um movimento. Depois envolve o estudo de lei de Newton. Depois a gente vai estudar a energia, tá? Os tipos de energia mecânica, nesse caso energia mecânica, tá? Que são principalmente dois, né? A energia potencial, que representa com a letra U, e a energia cinética, né? E depois a gente vai estudar também momento linear, tá? Aqui, né, momento linear é o P, né, um vetor P. E a gente vai estudar o momentum angular, representado pela letra L, também um vetor. E assim, né? E no final, talvez a gente fale sobre rotações. É um tipo de movimento, né? Não translacional, nesse caso o objeto não se traslada, gira, né? Vamos estudar também esse caso, né? E seria isso, né? Em lei de Newton vamos com certeza falar da força, né? E em cinemática a gente vai começar falando de posição, né? Posição, que vamos representar pela letra R, velocidade e aceleração, né? Tá? Vamos falar desse. E em lei de Newton, fora de força, a gente também vai falar de quilogramas, ou perdão, né? Quilograma é unidade, da massa. Massa, né? A gente também vai falar da massa, né? Ok? E vamos relacionar, a lei de Newton justamente relaciona a força, a aceleração e a massa, né? Essas três quantidades físicas, tá? Então será isso, né? O conteúdo da disciplina. Então já começamos, né? O primeiro capítulo. O primeiro capítulo, cinemática. Cinemática. Tá? Então, o que estuda a cinemática? Cinemática estuda, né, as características do movimento, tá? Como acontece esse movimento, né? Com que rapidez acontece o movimento, qual a geometria, né, desse movimento. Porém, antes de falar de cinemática, é importante falar sobre alguns conceitos iniciais, né? Então, vamos falar nessa parte de conceitos iniciais, né? Antes já de entrar de fato em cinemática. Então, em física é muito importante a gente falar de medida. É importante entender o que é medida, né? E só assim a gente vai entender as quantidades físicas. Então, a medida é sinônimo de comparação. Comparação, né, de grandezas físicas. Tá? De grandezas físicas. Que são grandezas físicas seria as características de algum objeto, né? De alguma substância, né? Característica física, né? Tá? O que seja possível comparar, tá? Então, você lembra, né? Quando você quer medir uma mesa, por exemplo, né? Você que faz? Você pega uma trena, né? E você compara a trena com o
comprimento da mesa, né? E aí vai dar a medida, né? É uma comparação, tá? Isso acontece com outras grandezas também, né? Vamos supor que eu tenho, né? Eu tenho, por exemplo, um pedaço de tijolo, tá? E depois eu tenho um pedaço de madeira, tá certo? E quero medir o comprimento da madeira, né? Quero saber quanto é o comprimento da madeira, né? A gente vai representar, né, comprimento com a letra L, comprimento, né? Representamos com a letra L. Então, quanto é L, né? Claro, né? Se a gente imagina que a gente não tem uma trena, né? Porque se a gente tiver uma trena é fácil, a gente vai encontrar a medida, né, em centímetros ou metros, né, desse pedaço de madeira, né? Mas imagina que a gente quer medir o comprimento, mas usando como referência o comprimento do tijolo, né? O que a gente vai fazer é comparar o comprimento do tijolo com o comprimento da madeira, né? Então, o que vai fazer, né? E vai ver quantos tijolos cabem, né? Ao longo dessa madeira, né? Então, imagina, por exemplo, né? Por exemplo, nós notamos que cabe, né? Ele, né? Vamos dizer que dá 3 tijolos, né? 3 tijolos. Então, escrevo dessa forma, 3 tijolos, né? E vocês notaram que se eu não colocar isso daqui, essa parte aqui onde diz tijolos, se eu colocar somente 3, aí às vezes a medida não faz nenhum sentido, né? Não faz sentido. Simplesmente 3, mas poderia ser 3 que? 3 metros, 3 centímetros. Ok, nesse caso está sendo 3 tijolos. E o tamanho de 3 tijolos equivale ao comprimento da madeira, né? Tá certo? Então, em física vai ser muito vai ser muito comum que as quantidades físicas apareçam dessa forma. Uma parte numeral, né, que a gente vai poder chamar dessa forma, numeral, e uma parte que seria um texto, né? Tá certo? Um texto, tá? Fazendo referência, né, a algum objeto que foi usado para fazer essa medida, né? Nesse caso, tijolo. E esse vai ser chamado de unidade da medida, né? Unidade ou padrão, né? O padrão da medida, tá? Então, nesse caso, ele é igual a 3 tijolos, em que essa palavra tijolos para mim vai representar unidade, tá? Então, é isso, né? Em física vai acontecer muito esse caso, né? Vamos trabalhar, por exemplo, L igual a 4 metros, 4m, né? Assim, né? Talvez massa, né, de alguém 65 quilogramas, né? Assim, com as letras, né, correspondentes. Ok? Então, essa seria a unidade padrão. Essa palavrinha que aparece depois do numeral, tá? Então, esse era só para entender o que é medida, né? Mas a gente não pode usar qualquer objeto, né, para medir o comprimento ou a massa, né, para poder comparar, né? É dizer, não podemos usar qualquer unidade. A gente precisa usar uma unidade que seja conhecido ou conhecida por todos, tá? Por todos. E quando me falo de todos, significa a nível mundial, tá? Então, por essa razão foi criado um sistema, né? Foi criado internacional de unidades. Ok? Então, que diz esse sistema internacional de unidades, né? Com certeza, né, os cientistas, né, de todo o mundo, né, os técnicos de todo o mundo se reuniram e falaram, olha, vamos ter que usar, por exemplo, para medir comprimentos, vamos ter que usar
uma única unidade, um único objeto para comparar. Não pode ser que eu vou usar tijolo e você use, por exemplo, né, o tamanho de outra madeira, né? Para não criar uma confusão, então todos os cientistas e os técnicos se reuniram e chegaram a um acordo, né? Falaram, olha, comprimento será medido em metros. Tá certo? Então todo mundo deve, todas as pessoas do mundo devem medir o comprimento em metros, tá? E o que seria o metros, né? O metros usaram, né? Foi fabricado, né? Uma barra, tá? E essa barra justamente, né? Se denomina metro. O nome dele é metro, né? Esse daqui, né? Então todas as pessoas do mundo faz suas medidas comparando, né, com o comprimento dessa barra que se denomina metro, tá? E claro, né, como essa barra foi única, né, fabricada, depois fizeram várias cópias, né, para que todo mundo pudesse ter acesso, né, e poder fazer suas unidade de medida, né, de comprimento, né. Então, em base disso, a base disso foi criado também as trenas e outros instrumentos de medida de comprimento, né. Tá? Então, no sistema internacional, a unidade, né, para medir comprimento é o metro, tá? Então, da mesma forma, para medir a massa, né, massa será medida em quilogramas, né? Quilogramas. Então também foi fabricado, né, um objeto de metal, né, que precisa ser duradouro, né? Um objeto de metal, um bloco, né? Tá certo? Um bloco. E que esse bloco também foi denominado de quilograma, né? Ou QG, né? Também o símbolo, né, de quilograma. Ok, então esses objetos estão guardados, né, em uma oficina, né, lá na França, né, a oficina internacional de peças e medidas, né, tá? Então lá está guardados esses objetos, né, para poder constar sempre, né, quanto vale um metro e quanto é um quilograma, tá? Estava esquecendo aqui, o metro, o símbolo do metro é simplesmente M e o símbolo de quilograma é QG, né? Então são essas unidades que vamos usar, né? Você tem suas unidades, né, assim completas e tem, né, o símbolo que representa, né? E aqui também, tá? E nós temos o tempo, né? Outra grandeza física, o tempo será medido em segundos. Em segundos, tá? Em segundos, tá? E o símbolo é letra S, né? Ok? Então todo mundo tem que medir em segundos. E o que é segundo é a duração de algum evento, né? Nesse caso, se usa o segundo baseando-se ao relógio atômico, que é o mais preciso, atômico, tá? E na verdade o segundo é a duração de algum fenômeno quântico, tá? Microscópico, tá? E isso é bem mais preciso que a definição mais antiga que tinha o segundo, tá? Ok? Então será dessa forma, né? Então, em física também a gente não trabalha somente com comprimentos, né, que estejam na ordem de metros, né, como o comprimento de uma mesa, né, o comprimento de uma porta. A gente também trabalha em física com
comprimentos muito pequenos. Por exemplo, né, que poderia ser o tamanho de uma bactéria ou um vírus, né, por exemplo, né, de uma bactéria poderia estar nessa ordem. Isso aqui significa ordem, mais ou menos, né, aproximado. Poderia estar nessa ordem de 0,00000, né, 1. Poderia estar nessa ordem, ok? Que, né? Que esse numeral, mas que metros, tá? O tamanho, né? Então você está vendo que é um número muito pequeno, tá? E olha, mas também tem outro extremo. Também existem, por exemplo, né, distâncias grandes. Poderia ser, por exemplo, distância entre duas cidades, né? Distância entre duas cidades, que podia estar na ordem de assim, né? Metros, por exemplo, né? Podia estar nessa ordem. Então, olha, a gente trabalha com unidade, com grandezas ou distâncias pequenas e distâncias grandes em física. Então, só que na hora de fazer as manipulações, trabalhar com números muito pequenos e números grandes, às vezes é complicado ou gasta mais tempo, né? Então, existe uma forma de optimizar isso, né? Então, existe o que se chama prefixos, tá? De unidade, né? Por exemplo, usando um pouco de matemática, isso daqui eu poderia transformar na seguinte forma. Essa parte numeral eu poderia transformar em 1. Posso transformar em 1. Só que seria 1 vezes 10 quanto está? 1 está em que posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 a menos 6. Tá certo? Então, que M, né? Eu escrevo M. E nós sabemos que esse daqui, esse número 0,0000001 é equivalente a 1 vezes a 10 menos 6. Ou simplesmente como 1 não altera nada, seria 10 menos 6. Ok? Então, esse aqui seria 10 a menos 6m. Tá? Então, olha, que passaria se a isso daqui eu lhe dou algum nome? Né? Eu poderia dar algum nome e simplesmente escrever esse nome vezes metro. E assim sobreentende que aqui é 10 menos 6. Tá? Justamente isso que se faz. Por exemplo, o nome que se vai a dar isso seria Mi, esse símbolo, essa letra grega, né? Mi. Então aqui eu posso escrever o tamanho de uma bactéria simplesmente nessa forma, né? Mi, M. Tá certo? E aqui, como tem que ter uma parte numeral, se não aparece nada, coloco 1. Olha, então fica bem mais simples, né? Que trabalhar com isso, dessa forma, na hora de fazer as manipulações. Você sabe, né? 1 é fácil de multiplicar, né? Com outros números, tá? E isso vai se conservando simplesmente. Esse seria como se fosse uma nova unidade, né? Nova unidade. Poderia simular ser uma nova unidade, tá? Então seria assim, tá? Ok? Agora, aqui, poderia fazer a mesma coisa. Em vez de aqui, quanto é? Aqui seria 100 mil, né? Em vez de dizer, olha, 100 mil, vou ter que multiplicar talvez com outro 100 mil, né? Não sei, de alguma outra distância. Ou dividir, não sei. Em vez de trabalhar dessa forma, o que eu poderia fazer? Olha, 100 mil é igual a 10. E quantos zeros tem isso? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. 10 a 5. M. Tá? Então eu poderia fazer isso. E colocar aqui. Então 10 a 5. M. Tá? Tá, mas e agora o que fazemos? Aqui também aparece um fator, né? Esse fator 10 a 5, né? Apareceu aqui, era 10 a menos 6, aqui 10 a 5, né? Com expoente positivo. Então também podíamos inventar algum nome para isso, tá?
Mas, né, não é para todos que a gente pode inventar nome, né, no sistema internacional, tá? Para 10 a 5, infelizmente, não tem, né? O que a gente poderia fazer é o seguinte, olha, 10 a 5 é 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3, né? E m, não? Da unidade que ele tem. Agora, 10 elevado a 2 é 100. E esse aqui, o 10 elevado ao cubo, se tem um nome. Como que chama isso, né? Como se simboliza isso, tá? Se simboliza como com a letra Q, tá? Q. Tá certo? De quilo. De quilo, tá? Então, aqui seria 100 Q e acrescentamos o M, então temos quilômetro, né? Que já a gente usa essa nova unidade quando se trata de medir distância entre cidades, né? Ok? Então, a distância entre essas duas cidades deve estar na ordem de 100 km, por exemplo, né? Essa seria uma nova unidade, tá? Então, não é sempre bom trabalhar simplesmente em metros, porque o número pode ficar muito pequeno ou pode ficar muito grande. Então, precisamos usar uma nova unidade e que essa nova unidade tenha um fator, né? Tá? 10 ao cubo, nesse caso, aqui seria 10 a menos 6, né? Assim. Ok? Então, seria isso. Eu vou apresentar uma lista de fatores. Por exemplo, se em algum momento aparecer 10 a 4, como que se transforma? Ou 10 elevado a 1, como se transforma, né? Ou 10 a menos 2, como se chama, né? Ok? Então, vamos aqui. Fator, né? Fator. Imagina que aparece em alguma parte, 10 a 9, né? Então, com que letra eu posso substituir isso, né? 10 a 9. 10 a 9. Como podemos substituir? Esse aqui será igual, tá? A giga, né? Giga. E simbolizamos esse daqui com a letra G maiúscula, tá? E é isso aqui que justamente chama um prefixo, né? Que vai antecipar a quem? A unidade do sistema internacional, como aqui, né? O que se antecipa, né? Perdão, K, né? O K se antecipa a M, tá? Se antecipa a M, que é a unidade do sistema internacional. Outro, né? O que mais temos? 10 a 6. Esse daí será mega, né? Que simboliza com a letra M maiúscula também, tá? E se aparecer um fator de 10 ao cubo, então isso aí nos comentamos, seria o quilo, né? Quilo, tá? Que se simboliza com a letra K. O que mais? Nós temos, se for 10 a 2, então nesse caso, se substituir por esse prefixo hecto, que tem o símbolo H. E se for simplesmente 10, né? 10 elevado a 1 ou 10, né? Nesse caso, seria o deca, né? Esse vai simbolizar como DA. Ok? Então, esse aqui seria para expoentes positivos, né? Expoente de 10 positivo, né? Expoentes positivos. Tá? Eu poderia fazer outra lista para expoentes negativos, tá? É desse 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 9, assim, né? Expoentes negativos. Negativos. Então, vamos começar com 10 a menos 1. 10 a menos 1, quando aparecer isso, a gente pode substituir por desse, tá? Que se simboliza, né? Simplesmente com a letra D, tá? E se aparecer um fator dessa forma, 10 a menos 2,
tá? Esse caso seria o cente, né? Tá? Cente, com a letra C. E se for 10 a menos 3, nesse caso, então seria o mili. E a letra que representa, que abrevia, seria M. Agora, o 10 a menos 6, né? Já nós usamos aqui, né? Lá em cima, né? Por exemplo, para o comprimento de uma bactéria, né? Que seria, como se chama? Micro. Micro. E se simboliza com a letra grega, tá? Mi. E que mais? E se for 10 a menos 9? 10 a menos 9, então se fala de nano, né? Nano, e se simboliza com a letra N. Tá certo? Então seriam isso todos os prefixos ou todos os fatores que podem ser substituídos dessa forma. Não, também existe 10 a 12 aqui, existe 10 a 15, 18, né? Tá? Existem, tá? E você pode pesquisar mais. E aqui também 10 a menos 12, né? Tem mais prefixos que você poderia pesquisar, tá? Ok. Então seria isso em relação a prefixos, né? Então aqui nós temos, né, o primeiro exemplo, né, para aplicar a teoria, né, repassada aqui, que diz, né, a Terra tem a forma aproximada de uma esfera, né, com 6,37 vezes 10 a 6 metros de raio. Determine a circunferência da Terra em quilômetros. B. A área da superfície da Terra em quilômetros quadrados. E C. O volume da Terra em quilômetros cúbicos, tá? Então, quem não sabe como calcular a circunferência da Terra em quilômetros, né? Aí vai a dica, né? Então, vamos mais ou menos fazer um desenho de que seria a Terra. Tá? Então, mais ou menos a Terra, tá? É uma esfera, né? E se tem um volume, mais ou menos assim. Ok? Então, quando diz circunferência da Terra em quilômetros, sabe o que está pedindo aí? Né? Está pedindo esse. Imagina que você está nesse ponto do Equador, né? O Equador geralmente fica no meio, né? Entre Polo Norte, esse aqui seria, né, o Polo Norte, e esse aqui vamos dizer o Polo Sul, né? O Equador fica bem no meio entre esses pontos, né? Então, o que seria a circunferência da Terra em quilômetros? Seria que distância, né, que você vai andar para, né, cobrir a Terra, para, né, voltar novamente ao ponto original, né? Que distância você andaria ao redor do planeta, né, Terra, né, para voltar à sua posição original, né? Esse seria no plano do Equador, tá? Então isso, é dizer, você vai ter que calcular, né, esse daqui, essa curva, na verdade, né, se você ver de cima, de aqui, né? Se você ver de aqui, tá certo? Você vai ver o seguinte, né? Você vai ver uma circunferência, né? Esse caminho que você andou, né? Querendo talvez, né, viajar e conhecer o mundo, né? Esse caminho vai ser uma circunferência. Circunferência, né? Então, o que está pedindo, quando diz a circunferência, está pedindo o perímetro da circunferência, né? Perímetro. E como se calcula o perímetro da circunferência? Se calcula, tá? Multiplicando 2π pelo raio, né? Nesse caso, o raio da Terra, que eu vou representar como RT, tá? Esse raio aqui, né? Raio da Terra.
Então, seria isso, né? Isso que você precisa fazer nessa parte A, tá? Nessa parte A, calcular isso, né? Você tem que... O raio está aí, o raio da Terra. Esse aqui que seria o RT. RT tá aqui. Então, você precisa multiplicar por π, né? 3,14, alguma coisa, e por 2. Então, você tem o perímetro, né? Ou circunferência, simplesmente. O pessoal também chama. Esse seria A. E o B? Como seria o B? Está pedindo a área da superfície da Terra em quilômetros quadrados. Toda essa área, né? Toda essa área. Então, seria a área de uma região esférica. Nesse caso, a fórmula, área, tá certo? De uma esfera, a superfície da esfera é igual a 4π o raio da Terra, nesse caso o raio da circunferência ao quadrado. Tá? Então também você usa essa fórmula. Tá? E C, está pedindo o volume. Tá? O volume está pedindo também da Terra em quilômetros cúbicos. Então o volume de uma esfera, é 4π terços R da Terra ao cubo. Tá? Então, temos essa fórmula. Olha, eu passei todas as fórmulas que você vai usar. A única coisa que você vai fazer, então, é o seguinte. Como todos estão pedindo em quilômetros, então, a primeira coisa que você poderia fazer é passar esse raio a quilômetros, né? Transformar a quilômetros, tá? Então, você tem que transformar esse fator que está aqui aparecendo, você desdobre, né? Ou transforme que apareça alguma coisa assim, para que isso daqui, né, seja substituído pela letra K de quilo, tá? Então seria isso, né, que você tem que fazer. Uma vez que você já tem, né, o numeral que vai ir aqui, e aqui quilômetros, né, e de preferência deixe na notação científica, tá? Facilita muito, deixe na notação científica. Então, deixe na notação científica e vai substituindo nesses casos, né? Perímetro, pronto. Depois em área também. Aí você manipula e vai encontrar já todo em unidades de quilômetros. Aqui, né? Como vai estar simplesmente, não precisa elevar ao quadrado, vai ficar em quilômetros. Aqui, como vai elevar ao quadrado? Então, o quilômetro, a unidade também vai ser elevado ao quadrado, né? Quilômetro ao quadrado. Aqui vai ser ao cubo, então a unidade vai ser também quilômetro ao cubo. Ok? Então já fica com você resolver esse exercício, tá? É só substituir aqui. Então, nós precisamos fazer uma operação para encontrar o perímetro, né? E responder a pergunta A. Tá? Nós precisamos fazer um cálculo desse tipo, né? Posso colocar simplesmente com a letra P, tá? Minúscula. Que seria 2π, né? RT, o raio da Terra. Tá, então eu tenho 2 vezes π, e a calculadora tem armazenada na memória. Você pode só digitar π, né? E o raio da Terra seria 6,37 10 a 6 metros, ok? Então, mas eu não quero trabalhar com metros, eu tenho que trabalhar com quilômetros. Então, olha, o que eu poderia fazer aqui? Essa parte também você poderia economizar alguns passos de Newton, tá? Como eu poderia fazer aqui? Olha, 10 a 6 é igual a 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. A um deles eu vou já chamar de quê? De K, de quilo, tá? Então, eu vou ter o seguinte agora, sobrou, olha, como que ficou? Simplesmente vai ficar 10 ao cubo, K. Então, onde aparecer 10 a 6, eu vou substituir por esse valor. Então, vai ficar 6,37
vezes 10 a 6, agora é 10 ao cubo K. Né? Aqui está K. E metros que está aqui. Então ficaria dessa forma. Já tenho em quilômetros. Então aqui nessa parte, já vou substituir esse valor. Olha, o RT, esse aqui, né? Já seria esse daqui, que seria então 10 ao cubo quilômetros, tá? Agora, bem a observação que fez Hilda, né? Que precisamos multiplicar somente essa parte aqui. Não precisa mais mexer com isso, com 10 ao cubo quilômetros, não precisa, tá? Porque vai ser desgaste desnecessário, tá? Então, continuamos. Então, se você multiplicar usando a calculadora, quanto dá esse valor de Newton? Então, aqui já tenho esse resultado, né? E coloco o que sobrou, né? 10 ao cubo quilômetros, ok? Agora, esse daqui, esse número que está aqui na frente, não pode estar, não pode ter esse valor, se é 40. Ele precisa estar na ordem de 1 a 10 no máximo. Então, o que eu vou fazer, esse vírgula que está aqui, vai passar para a esquerda uma unidade. Tá? Isso se denomina de transformar na notação científica, né? Então, vai ficar 4,00 agora. 2, vou copiar praticamente todo de novo, né? Tá certo? E o que vai acontecer na hora que eu fizer isso aqui? Quando a vírgula anda para a esquerda, o que vai acontecer é aqui vai acrescentar. Esse expoente desse 10 vai subir. Tá? Então, nesse caso, vai subir como andou só uma casa decimal para a esquerda, aqui vai acrescentar uma unidade. Tá? Então, seria por cada casa, aqui aumenta uma unidade. Então, nesse caso, fica 4 quilômetros. Tá? Então, seria isso, né? Agora, essa seria a resposta exata. Se ainda você quer arredondar para que seu resultado fique legal, né? Então, você faz o seguinte. Eu posso arredondar isso aqui. Eu posso arredondar a 4 vezes 10 a 4 quilômetros. Já estou arredondando, tá? Isso, arredondando. Ok? Arredondando, nós encontramos esse resultado. Mas isso você arredonda se você já finalizou todo o processo. E esse resultado não vai precisar mais para nada. Então, pessoal, nós temos mais um exercício aqui para resolver, tá? Aqui diz, né, que a Antártica é aproximadamente semicircular, com raio de 2.000 quilômetros, né, mais ou menos dessa forma aqui, que está na figura. A espessura média da cobertura de gelo é 3.000 metros. Ou, se você quer trabalhar em quilômetros, já você pode transformar a quilômetros, é isso aqui, né? Quantos centímetros cúbicos de gelo contém a Antártida? Ou Antártica, perdão, né? Ignore a curvatura da Terra. Tá? Então, o volume, aqui está dizendo, né, cúbicos de gelo que contém a Antártica. Nesse caso está pedindo, quando é centímetros cúbicos, está pedindo volume. Tá certo? Volume. Tá? E o volume de um sólido, como nesse caso, vamos dizer que tenho um sólido assim, tipo um cilindro, né? Vamos dizer, parecido a um cilindro. Vamos dizer que a área da sua base seja A e tenha uma altura H.
Então, o volume é igual à área da base multiplicado pela altura, tá? Colocando mais explícito isso, a área da base é a altura do objeto, né? Então, essa aí é uma forma de calcular o volume. Então, você poderia fazer a mesma coisa aqui para esse, bloco de gelo, né? Tá? Então, faça isso. Ele está em quilômetros, mas depois você vai precisar transformar a centímetros, porque o resultado deve dar, assim, esse volume deve dar um numeral, né, multiplicado por centímetros cúbicos, tá? Então, eu recomendo já, desde aqui, você já pode transformar a centímetros cúbicos. Aqui também, então, centímetros cúbicos, tá? E no final, você já vai ter o resultado que você quer, tá? A área, nesse caso, compare, né? Essa figura que eu fiz com com a Antártica, né? Seria o seguinte, a área, né? Seria mais ou menos isso, né? Toda essa parte seria a área. Como você vai calcular a área, né? Nesse caso, a área diz que tem a forma semicircular. Se fosse circular completo, seria π e o raio ao quadrado, né? Se fosse completo. Mas é metade, né? Semi. Então, divide por 2. Tá certo? Então, você já tem a área. E depois você vai multiplicar pela altura, né? Que é 3.000 metros, né? Ok? Então, H já tem, né? 3.000 metros. Ok? Você vai usar essa fórmula e deve encontrar o resultado em centímetros cúbicos. Claro, esse aqui transforme ainda em centímetros. E esse aqui também você encontra em centímetros quadrados. E assim no final, quando tu vai multiplicar centímetro ao quadrado com centímetro, vai ficar centímetro ao cubo, tá? Porque as unidades também cumprem as regras da matemática. É dizer, centímetro ao quadrado por centímetro por centímetro, é dizer, aqui tem 1, vai dar centímetro ao cubo, tá? Então, se cumpre isso, tá? Resolvam esse exercício também. Então, pessoal, para finalizar a aula, né, quero apresentar esse exercício para vocês e vocês podem treinar com isso, tá? Essa parte já envolve massa, tá? Lembrando que todos os exercícios que estou passando aqui, né, até o momento, são exercícios do livro de Halliday, tá? Aqui diz, né, uma pessoa que está de dieta pode perder 2,3 kg por semana. Expresse a taxa de perda de massa em miligramas por segundo, tá? Como se a pessoa pudesse sentir a perda segundo a segundo, tá? Então tem esse exercício, tá? Eu vou acrescentar mais um, tá? Para já ir adiantando e vocês terem tempo de resolver. Tem esse segundo exercício também do livro de Halliday, tá? E aqui diz, né? O ouro, que tem uma massa específica, né? Dado por essa expressão aqui, por esse valor aqui, tá? Aqui se cortou um pouco, tá? Mas aqui deveria ser centímetros cúbicos, tá? Aqui, tá? O ouro, né, é um metal extremamente dúctil, é dizer que você pode amassar ela e não vai quebrar, e maleável. Isto pode ser transformado em fios ou folhas muito finas.
se uma amostra de ouro com uma massa, né, de 27,63 é prensada, né, até se tornar uma folha, né, tipo uma folha de papel, com essa espessura, qual seria a área dessa folha? Né? Com essa quantidade de ouro, quanto? De que a folha de que tamanho, né? De que área se poderia conseguir? E B, se em vez disso o ouro é transformado em um fio cilíndrico, com esse raio, tá? Ele se esticado, né? Qual seria então o comprimento desse fio cilíndrico, né? Então, nós temos essas duas questões para a próxima aula, tá ok?